Meu nome é Marcos. Por 5 anos, minha vida foi resumida ao cheiro de formol, desinfetante barato de lavanda e aquele odor adocicado e enjoativo que nunca sai das roupas de quem trabalha com a morte. Eu era técnico em necropsia no Instituto Médico Legal, IML, de uma cidade grande no interior de São Paulo. Não vou dizer qual, por questões legais e porque, sinceramente, quero distância daquele lugar. Muita gente tem uma ideia romantizada ou exagerada da profissão por causa de séries de TV americanas. A realidade no Brasil é bem diferente. É piso quebrado, luz fluorescente que pisca incessantemente, falta de verba e uma burocracia que faz os vivos sofrerem tanto quanto os mortos. Sempre fui cético. Para trabalhar nesse ramo, você precisa criar uma casca grossa. Você vê de tudo: acidentes de moto brutais na rodovia, crimes passionais, indigentes encontrados dias depois em matagais. Se você levar cada história para casa, você enlouquece na primeira semana. Meu segredo era compartimentalizar. Bati o ponto, entrei no vestiário, coloquei o jaleco, sou o Marcos do IML. Tirei o jaleco, sou o Marcos que gosta de churrasco e futebol. Simples assim. Pelo menos, era o que eu achava até aquela terça-feira chuvosa de novembro. Era um plantão noturno, aquele horário ingrato das 19 horas às 7 horas. A chuva caía pesada lá fora, tamborilando no telhado de zinco da área de descarga, um som que normalmente me acalmava, mas naquela noite parecia apenas isolar ainda mais o prédio do resto do mundo. Meu parceiro de turno, o seu Geraldo, um senhor que já devia ter se aposentado há 10 anos, tinha ligado avisando que estava com uma virose braba e não viria. A chefia não conseguiu o substituto. Se vira, Marcão, a noite está tranquila, disse o supervisor antes de ir embora. E estava tranquila, de fato. Tínhamos apenas 3 hóspedes na câmara fria, 2 aguardando liberação da família e um que tinha chegado no final da tarde. Esse último era o ocupante da gaveta 302. A gaveta 302 ficava no final do corredor das geladeiras, na parte inferior, perto do dreno que vivia entupido. Ninguém gostava de usar aquela gaveta porque a tranca era emperrada. Você tinha que dar um soco na alavanca para ela fechar direito. O corpo lá dentro era um John Doe, um indigente. A polícia militar o encontrou em uma construção abandonada na periferia. A causa da morte preliminar era infarto fulminante, sem sinais de violência, sem documentos, apenas um homem de meia idade, roupa suja de cal e cimento e uma expressão facial que me incomodou desde o momento em que fiz a admissão dele. Geralmente, os músculos relaxam após a morte, a face fica inexpressiva. Mas esse cara, ele parecia estar fazendo força. Os olhos estavam abertos, vitrificados, olhando para um ponto fixo de terror que só ele via, e a mandíbula estava travada com tanta força que precisei de muito esforço para conseguir fechar a boca dele antes de colocá-lo na gaveta. Por volta das 2 horas da manhã, o silêncio do necrotério era absoluto. Eu estava na sala de descanso, que fica separada da sala de autópsia e das geladeiras por um corredor com portas de vai e vem. Estava tomando um café requentado e horrível, tentando ler umas notícias no celular, quando a luz piscou. Uma queda de tensão. O gerador ameaçou entrar. Fez aquele barulho de motor engasgando, mas a energia da rua voltou. Foi nesse momento de silêncio, logo após o zumbido da eletricidade estabilizar, que eu o ouvi. Não foi um barulho de encanamento. O prédio era velho, instalava o tempo todo. Eu conhecia cada som daquela estrutura. O que eu ouvi foi um som metálico, como se alguém tivesse batido uma aliança de casamento contra uma chapa de aço. Veio lá de dentro, da sala das geladeiras. Meu primeiro instinto foi racionalizar. Dilatação térmica. Pensei. A temperatura muda. O metal expande ou contrai. Normal. Voltei para o celular. 5 minutos depois. Mais alto. Levantei da cadeira, sentindo o arrepio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado gelado. Caminhei até a porta de vai-vem e empurrei. O corredor estava na penumbra, iluminado apenas pelas luzes de emergência verdes nas saídas. O cheiro de formol parecia mais forte naquela noite. Tem alguém aí? Perguntei, me sentindo um idiota. É claro que não tinha ninguém. Só eu e os mortos. O silêncio me respondeu. Dei de ombros, rindo do meu próprio nervosismo.
Larga de ser frouxo, Marcos, murmurei. Dei meia volta para retornar ao meu café. Foi então que o som mudou. Não era mais metal contra metal. Era um som abafado, úmido, e depois, uma voz. Não um gemido de gases escapando de um cadáver, o que é comum e assusta os novatos. Gases fazem sons de assobio ou grunhidos curtos. O que eu ouvi foi uma articulação. Uma palavra, sussurrada com desespero, vinda de trás das portas de aço inoxidável. Parelei. Meu coração começou a bater na garganta, um tambor frenético que ecoava nos meus ouvidos. Prendi a respiração. É a sua cabeça, pensei. Você está cansado, está sozinho, a chuva está fazendo barulho. Mas então veio o grito. Não foi um sussurro dessa vez. Foi um berro rouco, abafado pelo isolamento térmico da gaveta, mas inconfundível. Um grito de puro pânico, de alguém que acorda no escuro absoluto, apertado em uma caixa de metal gelada. Me tira daqui. Pelo amor de Deus. O som vinha da parte de baixo, do final do corredor, da gaveta 302. Minhas pernas tremiam. Eu não conseguia me mover. A lógica dizia, impossível. O médico atestou o óbito às 16 horas. Rigor mortis já estava instalado. Ele está morto. Mas a realidade auditiva dizia que havia um homem vivo, preso no gelo, gritando por socorro. Corri, não para a saída, mas para a sala das geladeiras. Se aquele homem estivesse vivo, se fosse um caso de catalepsia ou erro médico, eu tinha segundos para salvá-lo antes que ele morresse de hipotermia ou asfixia. Entrei na sala fria, o som dos meus passos ecoando no azulejo branco. Aguenta aí, gritei, minha voz falhando. Cheguei em frente à gaveta 302. O som lá dentro era frenético agora. Batidas, chutes. O corpo se debatia contra as paredes estreitas de aço. Me tira. Tá queimando. Tá queimando. A voz gritava, mas havia algo errado. A voz não parecia humana. Era gutural, dupla, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo. Coloquei a mão na alavanca de abertura. O metal estava gelado, condensando a umidade do ar. Eu precisava puxar. Eu precisava abrir. Mas meu instinto, uma voz primitiva no fundo do meu cérebro, gritava para eu não fazer aquilo. Gritava que o que estava lá dentro não era o indigente que a polícia trouxe. Respirei fundo, segurei a trava emperrada e preparei para puxar. As batidas pararam abruptamente assim que toquei o metal. O silêncio voltou. Pesado, absoluto. Tem alguém aí? Sussurrei, com o rosto a centímetros da porta de aço. E então, uma risada baixa, rouca e lenta veio de dentro da gaveta 302. Aquela risada foi o som mais seco que já ouvi na vida. Parecia o barulho de folhas secas sendo esmagadas ou de ossos velhos estalando. Não havia alegria nela, apenas escárnio. Uma zombaria pura e maligna. Eu recuei. Meus pés tropeçaram um no outro e quase caí de costas no chão molhado de condensação. A lógica, aquela minha velha amiga que me manteve são durante 5 anos de profissão, estava se desintegrando rapidamente. Pessoas em catalepsia não riem. Pessoas que acordam de um coma não riem. Elas choram, elas entram em choque, elas pedem água. Elas não ficam ali, no escuro gelado, rindo como se tivessem acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Corri para a antessala, aquela que separa o corredor das geladeiras da sala de administração, e bati a porta de vai-vem com força. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei a caneca de café que tinha deixado em cima da mesa. O líquido escuro e frio se espalhou pelos papéis de admissão, mas eu não me importei. Eu precisava de uma arma. Qualquer coisa. Abri a gaveta da minha mesa e tirei um martelo pesado que usávamos para soltar pinos emperrados das maçãs antigas. Segurei o cabo de madeira com as 2 mãos, a respiração saindo em lufadas brancas visíveis no ar frio do IML. Quem está aí? Gritei novamente, da segurança relativa da sala iluminada. Se for uma brincadeira, você vai preso, seu desgraçado. Aparece. Nenhuma resposta. A risada tinha cessado. O silêncio voltou, pesado, opressor, apenas com o zumbido constante e monótono dos compressores das geladeiras. Fiquei ali parado por talvez 5 ou 10 minutos. O tempo parecia distorcido.
Minha mente tentava encontrar saídas racionais. Talvez um invasor. Alguém entrou. Tirou o corpo. Entrou na gaveta para me assustar? Impossível. Eu teria ouvido as portas pesadas do IML se abrindo. O prédio é uma fortaleza à noite. E a gaveta 302 estava trancada. Eu mesmo tranquei. A trava é dura. Precisa de força. Ninguém se tranca lá dentro sozinho sem fazer muito barulho antes. Eu tinha duas opções. Ligar para a polícia e dizer que eu estava ouvindo risadas de um cadáver, o que certamente me faria perder o emprego e ser encaminhado para um psiquiatra, ou ir lá e abrir aquela maldita gaveta para provar para mim mesmo que eu estava alucinando por causa do cansaço. Se você estivesse no meu lugar, sozinho, de madrugada, em um prédio cheio de mortos, e ouvisse uma risada vinda de dentro da geladeira, você teria coragem de abrir a gaveta para conferir? Ou teria trancado tudo e corrido para a chuva? Deixe seu comentário aqui embaixo agora. Quero ver quem tem sangue frio de verdade ou quem é esperto o suficiente para fugir. Eu respirei fundo, apertei o cabo do martelo até meus dedos ficarem brancos e decidi. Eu não podia deixar aquilo sem resposta. Se houvesse alguém vivo ali, era minha responsabilidade. Voltei para o corredor. O frio parecia ter piorado. Era um frio que atravessava o jaleco e mordia os ossos. A luz do corredor ainda estava oscilando levemente, criando sombras que pareciam dançar nas paredes de azulejo branco encardido. Caminhei até a gaveta 302. Parecia apenas um pedaço de metal inerte, sem batidas, sem gritos, sem risadas. Coloquei o martelo no chão, ao alcance da mão, e segurei a alavanca de abertura. Vou abrir, anunciei, minha voz tremendo. Se tiver alguém aí, fica quieto. Puxei a trava. Ela rangeu, protestando, o metal arranhando com força. Dei o soco habitual na lateral para soltar o mecanismo e puxei a bandeja para fora. O som dos rolamentos deslizando foi ensurdecedor no silêncio da madrugada. A bandeja deslizou totalmente para fora. E o que eu vi fez meu estômago revirar violentamente. O corpo do indigente estava lá, mas não estava como eu o deixei. Quando coloquei na gaveta, ele estava em decúbito dorsal, braços estendidos ao longo do corpo, pernas retas. A posição padrão. Agora, ele estava contorcido. O corpo estava virado de lado, em posição fetal. Os joelhos estavam pressionados contra o peito. Mas o pior eram as mãos. As mãos estavam erguidas na altura do rosto, e as unhas, meu Deus, as unhas, estavam quebradas, arrancadas na carne viva. As pontas dos dedos estavam em carne viva, ensanguentadas. E quando olhei para a parte interna da porta da gaveta, a chapa de aço que ficava logo acima da cabeça dele, vi as marcas. Arranhões, dezenas deles, longos riscos de sangue e pele deixados no metal frio. Ele tinha tentado sair. Ele tinha lutado com uma força descomunal. Mas isso não era o mais aterrorizante. O mais aterrorizante era a impossibilidade física daquilo. Eu toquei no braço dele. Estava duro como pedra. Asterisco rigor mortis asterisco completo. Para ele ter se movido daquela forma, para ter arranhado a porta com tanta violência, ele teria que estar vivo e com os músculos flexíveis. Mas para estar duro daquele jeito agora, ele teria que estar morto há horas. A rigidez cadavérica não vem e vai em minutos. Ela leva horas para se instalar e horas para sair. Era impossível ele ter se mexido há 5 minutos. Se está congelado em asterisco rigor mortis asterisco agora. A não ser que a força que o moveu não fosse muscular. Ou que o tempo dentro daquela gaveta funcionasse de forma diferente. E então eu vi o rosto. Eu tinha fechado a boca dele. Tinha usado a técnica da toalha enrolada sob o queixo antes do rigor se instalar para mantê-lo apresentável. Agora, a boca estava escancarada. Não num grito, mas num sorriso. Os lábios estavam rasgados nos cantos, como se a abertura tivesse sido forçada além do limite anatômico. Os dentes, amarelados e podres, estavam expostos num ricto de alegria insana. E os olhos vítreos, que antes olhavam para o nada, agora estavam virados para o lado. Eles estavam olhando diretamente para mim. Recuei, esbarrando na bandeja da gaveta 304 atrás de mim.
O barulho de metal batendo me fez pular. Não, 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 murmurei, sentindo a bile subir na garganta. Empurrei a bandeja de volta com um chute, sem ter coragem de tocar naquilo com as mãos. A gaveta bateu, mas não travou. Ficou entreaberta uns 2 centímetros. Eu não ia chegar perto para travar. Peguei o martelo do chão e recuei de costas, sem tirar os olhos daquela fresta escura da gaveta 302. Eu esperava ver dedos saindo por ali a qualquer momento. Esperava ver aquele sorriso rasgado aparecer na fresta. Consegui chegar à porta de vai-vem e passei para a sala da administração. Tranquei a porta. Arrastei uma cadeira pesada e coloquei embaixo da maçaneta. Sei que portas de vai-vem não têm tranca, mas bloqueio psicológico ajudava. Fui para minha mesa e peguei o telefone fixo para ligar para o supervisor. Eu ia inventar qualquer coisa. Vazamento de gás, cano estourado, qualquer coisa para justificar eu sair dali e esperar a polícia do lado de fora. Tirei o fone do gancho. Mudo, sem sinal de linha. A chuva lá fora devia ter derrubado a fiação telefônica da rua. Acontecia sempre naquele bairro precário. Peguei meu celular. Sem serviço. As paredes grossas do IML bloqueavam o sinal quase completamente. Eu precisava ir até o pátio para conseguir uma barra de sinal. Estava sozinho, sem comunicação, trancado com aquilo. Foi quando o interfone tocou. O som estridente da campainha do interfone interno me fez dar um grito curto. Olhei para o aparelho na parede. Era um sistema antigo, com luzes que indicavam de onde vinha a chamada. A luzinha vermelha piscava freneticamente. Embaixo da luz, a etiqueta amarela, velha e descolando, dizia: Sala de necropsião, câmara fria. Alguém estava me ligando de dentro da sala que eu tinha acabado de sair. Alguém estava usando o ramal que ficava na parede, ao lado das geladeiras, ao lado da gaveta 302. Fiquei olhando para o telefone tocando. O som ecoava na sala vazia como um alarme de incêndio. Minha mão, tremendo incontrolavelmente, se estendeu em direção ao fone. Eu não queria atender, mas uma curiosidade mórbida, suicida, me puxava. Levei o fone ao ouvido. Não disse nada, apenas escutei. Do outro lado, não havia voz. Havia apenas o som de algo mastigando. Um som úmido, de dentes rasgando carne e estalando cartilagem. E, ao fundo, bem baixinho, aquela mesma risada seca. Marcos. A voz sussurrou e parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Você esqueceu de travar a porta. O som da chamada caiu e, no mesmo segundo, ouvi o som metálico vindo do corredor. O som da bandeja da gaveta 302 deslizando para fora. Sozinho a ponta, o som da bandeja de aço deslizando nos trilhos ecoou pelo corredor como um trovão metálico. Seguido por um baque surdo, pesado. O som de 70 quilos de carne morta e rígida caindo no chão de azulejo. O telefone escorregou da minha mão suada e ficou pendurado pelo fio, balançando como um pêndulo, emitindo aquele sinal de tututu que parecia marcar a contagem regressiva para o meu fim. Eu estava paralisado na sala da administração, olhando fixamente para a porta de vai-vem bloqueada pela cadeira. Aquela porta tinha uma pequena janela de vidro aramado, fosco, na altura dos olhos. Era a única coisa que me separava do corredor das geladeiras, e do que quer que tivesse saído da gaveta 302. Então, ouvi os passos. Não eram passos de sapato, eram passos de pele nua batendo no piso frio e úmido. Eram passos irregulares. Um pé batia firme, o outro arrastava, como se a perna estivesse quebrada ou dura demais para dobrar. O som vinha acompanhado de estalos secos. O rigor morto estava sendo quebrado na marrã, osso por osso, tendão por tendão. Recuei até minhas costas baterem nos arquivos de metal no fundo da sala. Agarrei o martelo com tanta força que senti uma cãibra no antebraço. Sai daqui, gritei, mas minha voz saiu fina. Patética. Eu estou armado. A polícia está vindo. Mentira. Ninguém estava vindo. O IML fica numa rua isolada, atrás do hospital municipal, numa área que à noite vira terra de ninguém.
Com a chuva torrencial lá fora, nem se eu gritasse com megafone alguém ouviria. Os passos pararam do outro lado da porta. O silêncio voltou, mas agora era pior, porque eu podia ouvir a respiração. Não era uma respiração pulmonar, rítmica. Era um som gorgolejante, como se alguém estivesse tentando respirar através de um tubo cheio de fluidos. Uma sombra se projetou no vidro fosco da porta. Era a silhueta de uma cabeça, mas estava errada. Estava inclinada num ângulo de 90 graus, colada no ombro, como se o pescoço estivesse quebrado. Marcos, a voz veio abafada pelo vidro. Tá frio aqui fora também. A maçaneta da porta girou. A cadeira que eu tinha colocado como barricada rangeu, arrastando alguns milímetros no chão. A coisa empurrou. A cadeira segurou. A coisa empurrou de novo, com mais força. A porta de madeira estalou. Abre, abre, abre. A voz repetia, mudando de tom. Ora parecia a voz de uma criança, ora a voz de um velho fumante, ora um som gutural que parecia vir de um animal selvagem. Eu precisava sair dali. A única outra saída da administração era para o corredor da recepção, mas a porta estava trancada, a chave por fora, medida de segurança noturna. E as chaves? Meu Deus! As chaves estavam no quadro de avisos, ao lado da porta de vai e vem, a menos de 1 metro de onde aquela coisa estava tentando entrar. Eu estava encurralado. Não, espere. A janela. A sala da administração tinha uma janela basculante alta que dava para o estacionamento dos fundos, onde ficavam os rabecões. Era estreita, mas eu era magro. Se eu subisse no arquivo, talvez conseguisse passar. Joguei o martelo no cinto e escalei o arquivo de metal. O móvel balançou, fazendo barulho. Do outro lado da porta, a coisa ouviu. Um golpe violento contra a porta. O vidro aramado trincou, formando uma teia de aranha branca. Outro golpe. Pedaços de vidro caíram no chão da sala. Pela fresta quebrada, eu vi um olho leitoso, sem íris, com a esclera amarela, me encarando através do buraco no vidro. E abaixo do olho, pele cinza, descascando, suja de cal e fluidos de decomposição. Te achei, gritei e soquei a basculante. Ela estava emperrada pela tinta de décadas. Forcei com o ombro, ignorando a dor. A porta lá embaixo cedeu. A cadeira voou longe, batendo na parede oposta. A porta se abriu. Eu não olhei para trás. Sabia que se olhasse, eu congelaria. Usei toda a adrenalina do meu corpo e dei um chute na alavanca da janela. Ela se abriu com um estrondo enferrujado. Me içei para cima, passando a cabeça e os ombros para a chuva fria da noite. Senti algo agarrar meu tornozelo. Era frio, tão frio que queimava. Uma mão forte, dura como uma garra de ferro. Olhei para baixo. O indigente da gaveta 302 estava segurando minha perna. Ele estava de pé, mas seu corpo era uma massa de ângulos errados. Os joelhos estavam virados para trás, os cotovelos torcidos. Ele tinha se arrastado e se levantado com uma velocidade impossível. O rosto estava rasgado naquele sorriso permanente, e a boca aberta exalava um cheiro de formol e podridão que me fez vomitar ali mesmo, em cima dele. Me solta, berrei, chutando o rosto dele com meu pé livre. A bota de segurança acertou o nariz dele, cartilagem quebrando. Ele não soltou, nem piscou, apenas continuou sorrindo e puxando. Ele tinha uma força descomunal. Eu estava escorregando de volta para dentro da sala, de volta para o escuro. Peguei o martelo no cinto. Solta, desci o martelo com toda a força que tinha. A cabeça de metal atingiu o pulso da coisa. Ouvi o osso do braço dele estalar, mas ele não largou. Era como bater em madeira podre. Bati de novo, e de novo, no braço, no ombro, na cabeça. A cada golpe, a pele dele se rasgava. Não sangrava sangue vermelho, mas um líquido preto e espesso, como óleo de motor velho. Ele ria a cada golpe. Uma risada gorgolejante, engasgada com o próprio fluido preto. No desespero final, enfiei os dedos nos olhos dele. Empurrei com força, sentindo a textura gelatinosa e fria ceder. Ele urrou. Foi um som que não pertencia a este mundo. Um som agudo, vibrante, que fez os vidros restantes da sala tremerem. A garra no meu tornozelo afrouxou por um segundo. Foi o suficiente. Me puxei para fora.
caindo de cabeça na lama do estacionamento. O impacto tirou o ar dos meus pulmões. Rolei na lama, esperando que ele pulasse atrás de mim. Levantei cambaleando, coberto de barro e chuva. A janela basculante estava escura. Nada saiu por ela, mas eu ouvi os sons lá dentro. Móveis sendo destruídos, arquivos sendo derrubados, e gritos, gritos de fúria. Corri para o portão principal do pátio. Trancado, cadeado pesado. O muro era alto demais, com cacos de vidro e concertina no topo. Eu estava preso no pátio externo. Minha única chance era o carro do seu Geraldo, que às vezes ele deixava estacionado nos fundos quando o motor dava problema. Mas o seu Geraldo não tinha vindo hoje. O pátio estava vazio, exceto por 2 rabecões da frota municipal. Os rabecões ficavam trancados. Olhei para o prédio do IML. As luzes da sala de administração piscaram e apagaram. Então, as luzes do corredor apagaram. O prédio inteiro mergulhou na escuridão. Apenas uma luz se acendeu. A luz amarela e fraca da garagem de descarga de corpos. A porta de enrolar da garagem estava entreaberta, cerca de meio metro do chão. E foi de lá que ele saiu. Ele não andava mais. Ele corria de 4, como uma aranha humana quebrada, os membros torcidos batendo no asfalto molhado, vindo na minha direção com uma velocidade aterrorizante. E ele não estava sozinho. Atrás dele, na penumbra da garagem, vi outros olhos brilhando, outros corpos, as outras gavetas. Ele tinha aberto as outras gavetas. Eu estava no meio do pátio, na chuva, sem saída, com 3 cadáveres vindo me caçar. E a única coisa que me restava era o martelo e uma guarita de segurança velha, de madeira, no canto do muro, que parecia tão frágil quanto uma caixa de fósforos. Corri para a guarita. Foi a corrida mais longa da minha vida. Eu ouvi os pés descalços chapinhando nas poças logo atrás de mim. Sentia o cheiro podre se aproximando. Me joguei para dentro da pequena cabine e bati a porta de madeira podre, passando o trinco enferrujado no último segundo. O corpo se chocou contra a porta. A madeira rachou de cima a baixo. Eu estava preso numa caixa de madeira de 2 metros quadrados. E eles estavam do lado de fora. E eles estavam com fome ponto à porta da guarita. Não ia aguentar. A cada investida daquela coisa lá fora, a madeira podre estalava como gravetos secos sendo pisados. A estrutura inteira balançava, e a poeira acumulada no teto caía sobre mim, misturando-se ao meu suor e ao sangue que escorria de um corte na minha testa que nem lembro de ter feito. Abre, Marcos, tá apertado aqui fora. A gente quer entrar. A voz sussurrava pelas frestas. Não era só o indigente da 302. Haviam outras vozes agora. Vozes de velhos, de jovens, um coro desafinado de laringes mortas tentando imitar a fala humana. Eu estava encolhido no canto oposto à porta, segurando o martelo com as 2 mãos, apontado para a madeira como se fosse uma arma de fogo. Eu sabia que era inútil. Se aquela coisa tinha força para rasgar aço, o que faria com meu crânio? De repente, uma mão atravessou a madeira. Simples assim, sem aviso. A madeira explodiu para dentro e uma mão cinzenta, com as unhas arrancadas e as pontas dos dedos em carne viva, entrou tateando o ar. Ela girava o pulso em ângulos impossíveis, procurando a tranca. Eu gritei e desferi um golpe com o martelo. Acertei os dedos. Ouvi ossos esmigalhando, mas a mão não recuou. Pelo contrário, ela se abriu e tentou agarrar o cabo do martelo. Pela fresta aberta na madeira quebrada, eu vi o rosto dele. O indigente. O rosto estava pressionado contra a porta, amassado. O nariz que eu tinha quebrado estava afundado no crânio, vazando aquele líquido preto. Mas o sorriso ia de orelha a orelha. E atrás dele, vi os outros. As outras 2 hóspedes da noite. Uma senhora e um rapaz jovem vítima de acidente de moto. Eles estavam parados na chuva, imóveis, apenas observando, com os olhos brilhando na escuridão como olhos de gatos na beira da estrada. Ele está cansado, disse a senhora, com uma voz que parecia um rádio fora de sintonia. Deixe a gente entrar para descansar. A porta cedeu mais um pouco. As dobradiças começaram a chiar. Eu ia morrer. Eu ia morrer naquela guarita fedida e ninguém nunca saberia o que aconteceu. Diriam que foi um surto psicótico, que eu profanei os corpos e me matei. Foi quando vi.
Pelo vidro sujo da lateral da guarita, um reflexo azul e vermelho batendo no muro molhado do IML. Luzes, sirenes, a polícia. Alguém devia ter ouvido os gritos. Ou talvez o sistema de alarme silencioso tivesse disparado quando a energia caiu e voltou, alertando a central. Socorro! Berrei com todo o ar que restava nos meus pulmões. Aqui, no pátio. Eles estão aqui. O som da sirene ficou mais alto, aproximando-se do portão principal. A reação das coisas lá fora foi imediata e aterrorizante. O sorriso do indigente desapareceu. O rosto dele ficou inexpressivo, vazio, como uma máscara de cera derretendo. Eles chegaram. Ele sussurrou, não com raiva, mas com decepção. A mão recuou pelo buraco da porta. Ouvi os passos molhados se afastando. Inumanamente rápido. Eles não estavam fugindo para o muro. Eles estavam voltando para a garagem, para a escuridão do prédio. Segundos depois, o portão principal do pátio foi arrombado. A viatura da Força Tática entrou cantando pneu, os faróis altos arrendo a chuva e iluminando o caos. Mãos na cabeça. Sai da guarita. Os policiais gritavam, armas em punho, apontando para o meu refúgio destruído. Eu abri a porta, que caiu das dobradiças, e caí de joelhos na lama, chorando, rindo, em choque absoluto. Eles entraram lá. Apontei para o prédio escuro. Os mortos, eles estão vivos. Cuidado! Os policiais me olharam com uma mistura de pena e nojo. Eu estava coberto de lama, vômito daquele líquido preto podre. Eles varreram o prédio. Entraram com lanternas táticas e escudos. Eu fiquei lá fora, na chuva, algemado para minha própria segurança, ouvindo o rádio da viatura chiar. 20 minutos depois, o sargento saiu. Ele veio até mim. Tirou o boné e passou a mão na cabeça molhada. Rapaz, o que você tomou? Eu não tomei nada. Gritei. Vocês viram? A gaveta 302. O corpo não está lá. Ele tentou me matar. O sargento suspirou e fez um sinal para eu me acalmar. Nós checamos tudo. Marcos, as geladeiras estão trancadas. Todos os corpos estão nas gavetas, inclusive o da 302. O mundo parou. Impossível. Eu quebrei o nariz dele. Eu esmaguei o pulso dele com um martelo. Olhem o corpo. Eles olharam. O laudo da perícia que saiu dias depois dizia o seguinte. O cadáver da gaveta 302 apresentava fraturas post-mortem no nariz e no pulso direito, compatíveis com um instrumento contundente. Indícios de vandalismo por parte do funcionário plantonista. Eles acharam que fui eu. Disseram que eu tive um surto. Que tirei o corpo da gaveta, arrastei pelo IML, quebrei os ossos dele num delírio violento, coloquei de volta na gaveta, tranquei tudo e fui me esconder na guarita, onde me automutilei e destruí a porta. O líquido preto na minha roupa, fluidos de decomposição resultantes do manuseio inadequado do cadáver. Fui demitido por justa causa. Respondi a processo por vilipêndio de cadáver. Fiquei 6 meses internado numa clínica psiquiátrica à base de remédios tão fortes que eu babava o dia todo. Ninguém acreditou em mim. Nem minha ex-mulher, nem meus amigos. O trabalho subiu a cabeça, diziam. Mas eu sei o que vi, e eu sei o que ouvi. Hoje, trabalho como estoquista no mercado, sempre no turno do dia. Nunca mais cheguei perto de um hospital ou cemitério. Mas, às vezes, quando estou em casa sozinho à noite e começa a chover, eu ouço um som metálico vindo da minha geladeira na cozinha. E sei que, em algum lugar, no escuro e no frio, eles estão esperando. Eles não esquecem. E eles ainda estão com fome. Se você trabalha à noite, cuidado com o silêncio. E se ouvir uma batida onde não deveria ter ninguém, não vá verificar. Apenas corra. E aí? Sentiu arrepio? Se essa história te deixou com medo de olhar para o escuro hoje à noite, não esqueça de se inscrever no canal e esmagar esse botão de like. Isso ajuda a trazer mais relatos reais como este. Ative o sininho para não perder a próxima história, porque o terror aqui não para.